Bom dia, igreja. Como é bom servir a um Deus poderoso, um Deus em que nós podemos realmente depositar nossa confiança, amém? Gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, dos versículos 4 ao 13. Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 13. A palavra de Deus diz assim: Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que partilhemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Gostaria que os irmãos lessem comigo novamente os capítulos 12 e 13, que vão ser o tema. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro diferenciado em todo o planeta. Porque neste encontro aqui, o diferencial é a presença de Deus, é a presença de Jesus e a presença do Espírito Santo. Viram eles por aí? É com os olhos da fé que você precisa ver, não é verdade? Mas eles estão entre nós. Por isso essa reunião, esse encontro, esse culto, chama como quiser, ele é excepcional. Está muito além da sua imaginação. Pode crer, né? Tenha fé. Então, nós estamos compartilhando já há algum tempo, mais precisamente mais de um mês, sobre este tema, sobre este assunto, que é o pai disciplina porque ele ama. Muito ao contrário do que a nossa sociedade pensa. Porque eles estão entendendo que deve excluir toda a disciplina das famílias. E não é bem assim. É porque a nossa sociedade não entende que o pai, ele disciplina porque ele ama. Porque se não ama, você não deve disciplinar.
porque você vai exagerar na dose e você vai sentir muita culpa. Mas quando disciplina com amor, pode fazer, porque a disciplina cura, como nós vamos ver nesta manhã. Também nós estamos focados neste assunto, não é basicamente na disciplina humana. Assim, eu disciplinando meu filho, não é o foco desse assunto. O foco desse assunto é a disciplina do Pai Celestial, do Pai que te ama. E é por isso que você está sentindo a disciplina dele na sua vida. Porque é próprio do Pai disciplinar os seus filhos. Então, esse é o nosso foco nesta manhã. Começando, ou melhor, continuando, a ideia é: anime-se com a disciplina. Porque a disciplina, ela é para nos ajudar. É para criar em nós maturidade, sabedoria. Não tem o propósito de simplesmente fazer você sentir dor. Embora toda disciplina, ela envolve muita dor. Ela envolve muitas lágrimas. E você não gosta. E eu também não gosto. Mas eu preciso ser disciplinado. Não é? A palavra de Deus diz o seguinte, em Hebreus capítulo 12, e verso 12 também. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Foi assim que Deus colocou a conclusão da disciplina. Porque hoje nós queremos concluir esse assunto da disciplina, ok? Então, a primeira coisa que o autor de Hebreus, que eu penso ser o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, por isso. A ideia de por isso traz a ideia de conclusão de um assunto. E ele está concluindo esse assunto hoje. Abra seu coração para Deus concluir junto com você esse assunto nessa manhã. Receba. Estende suas duas mãos e receba o que Deus está trazendo para você. Lembra que eu falei que Deus está presente, que Jesus está presente, que o Espírito Santo está presente. Então, por favor, tente me anular hoje nessa manhã. Me anule mesmo. Mas ouça o que Deus quer falar com você em conclusão da disciplina. Por isso o quê? Foi o que ele falou anteriormente, dentro do contexto. E o que ele falou? Ele falou basicamente, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Verdade ou mentira? Verdade. Porque os meus pecados, eu ainda não resisti até o sangue. Eu ainda estou gostando dos meus pecados. Mas eu preciso aprender a resisti-los. Até que ponto? Até eu suar gotas de sangue, como Jesus fez. Segundo assunto do por isso. Deus, por incrível que te pareça, Ele interage com você, Ele relaciona com você, sabe como? Nada mais, nada menos do que como filho, do que como filha. Já pensou? O Criador dos céus e da terra, Ele ser o seu pai, não há nada melhor na face da terra. Para mim, que perdi meu pai aos 5 anos, isso é muito significativo. Me toca profundamente ao meu espírito, à minha alma e à minha mente. Deus te trata como filho.
Disciplina é coisa de pai para filho, né? Também, 1 Coríntios 11:30. A disciplina, às vezes, e eu estou falando da disciplina do pai espiritual para nós filhos, que também somos seres espirituais. O pai, às vezes, na disciplina dele, ele tem que tomar uma medida drástica, radical. Às vezes, Deus recolhe alguém entre nós. Eu não quis te assustar, mas essa é a ideia que, através da disciplina, Deus recolhe alguém entre nós. É que Deus realmente leva essa pessoa com Ele para o segundo andar, como a gente fala. Deus tira a vida da pessoa, em consequência de disciplina. O pai que te criou, ele decide que você não vai viver mais. E você o que pode fazer? Nada, nada, nada e nada. Porque o dia que o pai quiser te recolher, você será recolhido. Irmãos, eu estou pleno ciente que nós estamos com um irmão muito amado, muito querido entre nós, o Leonan. Conheço esse irmão desde quando ele tinha seus 5, 6 anos, né, Ariane? A Ariane deu estudo para ele na escola dominical. Esse irmão é muito significativo e importante na vida da minha família em particular. Mas se Deus planejou recolher o nosso irmão, Ele fará. E eu não estou aqui para te dizer que é em consequência de disciplina, não, porque até onde que eu sei, aquele irmão tem andado na luz. Embora ele luta com o pecado, como eu também luto com o pecado. Você não está pensando que eu estou aqui como o bonzão, o santão, o perfeitão. Estou longe disso, meu amigo. Estou na luta igual você. E aos meus pecados, eu estou tentando aprender como resisti-los até o sangue. Porque não é fácil para ninguém. É verdade, meus irmãos? Você sabe que é verdade. E por isso, envolve também o propósito da disciplina do nosso Pai. Por que o nosso Pai Celeste nos disciplina com tanto amor? Por quê? Ele nos disciplina para nós participarmos da sua santidade. Verdade ou não? Verdade. Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. E o trabalho de Deus em mim é me transformar parecido com Ele, porque filho de peixe, peixinho é. Então Deus quer que eu seja tão puro, tão santo, como Ele é. O propósito da disciplina de Deus na minha vida é para me santificar. Em outras palavras mais comuns seria, Deus me disciplina para me separar como filho dele neste mundo perdido, nessa sociedade desenfreada no pecado. Ele quer usar você e a mim como luz para essas pessoas. Por que Deus nos disciplina? Deus nos disciplina para nós participarmos da sua divindade. Jaime, você tem certeza do que está falando? Não está falando besteira, não? Não, irmão, eu estou bem. Você percebe que eu estou bem? Eu estou tranquilo? Estou nem emocionado? Estou tranquilo. Acredite em mim. Deus, Ele disciplina você para você participar não só da sua santidade, mas também da sua divindade. Em algum momento, lá na eternidade, todos nós desfrutaremos de uma parcela da divindade do próprio Pai. Porque o Filho, ele é parecido com o Pai. É ou não é? Mas é. Mas é. E mais uma vez, eu estou na mão. Me ajuda, Kleber, por favor. Nossos passadores estão dando um problema aí, precisamos resolvê-los. Vamos chegar lá. Depois, então, de Deus falar, por isso, concluir todo esse assunto, né? Ele, então, nos chama para esses 2 pontos aí. É o versículo 12 e versículo 13, que rapidinho nós vamos discorrer sobre eles.
Receba aí no seu coração. Deus fala com você nessa manhã e comigo também. Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Traduzindo, Deus está dizendo: restabelecei as suas mãos fracas e os seus joelhos que estão vacilantes. Deus está falando, anime-se, e você deve restabelecê-los. Esse versículo em específico, o versículo 12, quando Deus chama o seu povo em todas as eras, para poder animar e levantar as mãos que estão decaídas, né, assim, desanimado, caindo, porque a disciplina está sobre você, e você não está sentindo bem. Então Deus está falando com você nessa manhã: levante as suas mãos, firme os seus joelhos bambos. Claro que é espiritualmente falando, né? Deus está falando isso aqui. Essa citação, o escritor de Hebreus, que eu penso ser o apóstolo Paulo, ele retirou lá de Isaías, no capítulo 35, versículo 3 e 4. E Deus colocou de uma forma tão poética e tão linda essa colocação de você animar-se, levantar suas mãos, firmar os seus joelhos que estão vacilantes, que estão bambos. O deserto se alegrará e crescerão flores no deserto. Deus faz todas as coisas. Nas terras secas, cheio de flores, o deserto ele cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão férteis como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortalecem as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. Obrigado, Pai. Vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos, Ele vem para castigar as doenças, Ele vem para castigar os males nas nossas vidas, mas quanto a nós, Ele quer que nos animemos, porque Ele quer nos sarar, e Ele quer nos curar, ainda que seja através da disciplina. Você está pegando a ideia? É isso mesmo. O profeta Isaías, um grande profeta, um dos maiores profetas que você já ouviu falar, tem o João Batista, mas o Isaías também está entre os grandes profetas da Bíblia. Ele é o profeta messiânico, ele falou muito do Messias, que viria. Né? Esse profeta, quando ele profetizou antes de Jesus vir ao mundo. E ele profetizou para o próprio povo de Deus, os judeus. E ele falou essas palavras aí para o povo de Deus que estava sendo disciplinado e que estava desanimado e que estava com as mãos descaídas e os joelhos estavam vacilantes. Deus foi lá para ajudá-los, restaurá-los por completo. O escritor de Hebreus, que penso ser Paulo, já cansou disso, né, irmão? Que eu penso ser Paulo, ele usou essas palavras do profeta Isaías antes de Jesus vir ao mundo, e ele, ou melhor, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para trazer essa palavra para a igreja primitiva, há quase 2000 anos atrás. E essa palavra confortou a igreja primitiva, porque vamos combinar, né? Se tem uma igreja que enfrentou problemas de todas as espécies, situações, foi a igreja primitiva.
O Evangelho só está aqui hoje para você e para mim. Sabe por quê? Porque muitos cristãos não acovardaram diante das ameaças do governo e diante daquelas pessoas, eles pagaram com sangue. Porque era dito sobre eles, ou vocês negam Jesus, ou vocês morrem. E eles não retrocederam. Eles ficaram firmes, com as mãos levantadas e os joelhos firmes mesmo. Pode matar. Porque Jesus disse, não teme aqueles que podem matar o corpo. Temei antes aquele que pode matar tanto o corpo como a alma e fazê-los perecer no inferno. Se nós devemos ter medo de alguma coisa nesse mundo, é do pecado. Não é da morte. Porque a morte vai selar a sua passagem para o colo de Deus, o seu Pai. Paulo confortou a igreja primitiva com essas palavras. Minha oração é que Deus me use, apenas me use, que eu não sou nada e nem ninguém. Eu tenho consciência plena disso. Pai é tudo. Eu espero que nessa manhã, no século 21, que Deus esteja falando com essa igreja que está aqui. Essa igreja da era pós-moderna. Que essa igreja que receba essa palavra, como vindo de Deus, não de homem, não de mim. Porque essa palavra que Deus está falando é: hoje é tempo de você se animar. Hoje é tempo de você levantar as suas mãos, que está descaída. E é tempo de você fortalecer os seus joelhos e caminhar firme, porque Deus é seu Pai, Ele te ama, e essa disciplina que está sobre você não vai durar para sempre. E Ele quer que você caminhe firme na presença dEle, porque Ele fará acontecer. Nossa oração é que Deus traga de volta o Leonã para nós. Nós não queremos perder o nosso irmão, mas vamos deixar isso na mão do Pai, porque é o Pai que cuida dos nossos irmãos, não é exatamente nós mesmos. Né? E mais um ponto finalmente, e nós vamos parar por aqui hoje nessa manhã. Mais um pouquinho, por favor. Isso mesmo, ponto 2, obrigado. Pense bem na próxima vez. Pense bem em quê? Pense bem nas suas decisões que você terão que fazer na próxima vez. O que você fará? Ao sair daqui mesmo, o que você fará? Pense bem, porque Hebreus, capítulo 12, verso 13, o nosso Pai, sem a menor sombra de dúvida, Ele está falando isso para você. Receba, ouça. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Vamos entender mais isso. Essa citação, ela é tirada lá do livro de Provérbios, que nas Escrituras Sagradas, esse livro Provérbios, escrito por Salomão, o homem mais sábio na face e na terra, diga de passagem, depois de Jesus, foi Salomão que escreveu o livro de Provérbios, escreveu Eclesiastes também. Provérbios, ele faz parte da sabedoria judaica. E eu te convido, pode ser eu te desafio, não fique chateado comigo, porque desafiar é te afiar. Então eu te convido, eu te desafio, neste ano, você lê Provérbios de uma forma meditativa, para você adquirir a sabedoria de Deus. Salomão, ele escreveu essas palavras. E o escritor de Hebreus, você já sabe quem é na minha concepção,
Ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para pegar Provérbios, que foi escrito antes de Jesus vir ao mundo, e ele aplicou isso à igreja primitiva, há quase 2000 anos atrás. E o que está lá em Provérbios 4, 26 e 27? Receba e ouça, por favor. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente, não pare. Não se desvie, nem um só passo do caminho certo. Que palavras simples e nem por isso deixou de ser profundíssima. Porque Jesus, o maior mestre que esse mundo já viu, que esse planeta já viu, ele tinha a habilidade de ser ao mesmo tempo simples e profundo. Profundíssimo. E você precisa debruçar sobre as Escrituras, porque não é coisa de homem, é coisa do Espírito Santo, é coisa de Jesus, é coisa do Pai. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E você ainda desconfia da Bíblia como palavra de Deus? Vai passar os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. E você não vai segurar a onda. Ah, não é os cientistas. Ah, não é as faculdades. Ah, não é os meios intelectuais. Ah, eu já tenho 2, 3 faculdades e eu pergunto, e daí? Isso vai te impedir de morrer? Vai te impedir de adoecer? Vai impedir do Pai aplicar sobre você a disciplina? De forma alguma. E mais uma vez, estamos fechando a nossa conversa nessa manhã. Mais uma vez, essas palavras que o Salomão usou para os judeus da sua época, que era uma sabedoria judaica. Essas palavras o Espírito Santo usou, o apóstolo Paulo, para usar com a igreja primitiva há 2000 anos atrás. E mais uma vez, receba hoje essa palavra, não como de homem. Se você me conhecesse mais intimamente, você veria o quanto que eu sou simples. E você veria que eu não sou essa sumidade e inteligência. Eu não sou de alto QI. Na verdade, eu procuro mais ser de alto QI, que é o coeficiente emocional relacional. Que é isso que a igreja e o mundo precisam. Mas receba essa palavra como vindo da parte de Deus. E Deus está dizendo para você nessa manhã, sem a menor sombra de dúvida, pense bem. Se mudar, né? Pense bem, me ajuda aí atrás. Ah, pensou. Obrigado, irmão, pensou bem. Pense bem antes. E mais uma vez, pensar em quê? Afinal de contas, nossas cabeças não param de pensar, não é verdade? Augusto Cury discorreu sobre isso, que os nossos pensamentos é um fluxo de produção de pensamento, né? Um escritor moderno que escreve muito bem, gosto do escrito dele, gosto mais da Bíblia, sabe? Mas o cara é bom, o cara é bom. Então, ele trabalhou cientificamente a questão dos pensamentos e a produção dos pensamentos. Nosso pensamento, segundo ele, é um fluxo, você não para de pensar. Não quero pensar. A quem é você parar de pensar, meu amigo? Isso independe da sua vontade. Você para de pensar na coisa, pensa na outra, mas você não para de pensar. É isso mesmo. Então pense bem, mas pensar no quê? No que você vai fazer na sua vida, nas suas decisões que você precisa tomar diante de Deus. Porque Deus, Ele está com você. Deus te ama, né? Quando fala a ideia de pensar, alguém chega para você, vamos fazer isso, fazer aquilo, tal. Você fala assim, olha, eu vou pensar. Ou então, deixe-me pensar. Né? A gente não fala assim? Eu também falo isso bastante. Eu até gosto de falar isso bastante.
Sabe por quê? Porque quando eu falo que eu vou pensar, na verdade eu vou orar. Eu vou falar com o pensador perfeito que é o Pai. Ele é o verdadeiro pensador. Né? Então, quando eu falo vou pensar, para mim fazer isso que você está me convidando, ou está me chamando, ou está me desafiando, vai como quer, eu vou antes orar. Vou falar com meu Pai. Pai, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Posso fazer isso, Pai? O Senhor aprova isso que eu estou fazendo, Pai? Isso é do seu agrado? Se a Escritura já diz que você não deve fazer isso, meu amigo, não precisa nem orar, é só não fazer. Mas Deus já falou, hein? Deus já falou. Mas tem coisas que a gente precisa orar. Quando eu falo eu vou pensar, é porque eu não quero me precipitar. O livro de Provérbios, a sabedoria judaica, ela diz que o precipitado, em todas as suas decisões, ele pagará um preço amargo. E a disciplina estará presente nos que se apressam a tomar decisões. Diz os entendidos que nós somos movidos por impulso. Sabe? Por isso que quando lá no supermercado onde você vai, lá na boca do caixa, lá nas gôndolas ali, tem um tanto de produto que você não precisa. E os caras inteligentes sabem disso. Eles sabem que você está fazendo compra ali, e você está alegre porque comprou um tanto de coisa, e você leva um tanto de coisa que não precisa. Isso é finanças, é outro assunto para outro dia, né? Mas vamos lá. O problema é o impulso. Eles sabem que nós compramos por impulso. Então eles já nos manipulam, colocando aquelas coisas assim, sabe? E se você não sabe disso, você está pego. A partir de hoje você não vai cair mais nessa. Você vai levar o que você precisa e não o que você deseja, porque o que você deseja não cabe dentro de você. A verdade é essa. Deseja muita coisa, não precisa dessas coisas. Né? Então, a gente age por impulso. Quando você fala, eu vou pensar, isso quebra a atitude do impulso. Fazer uma coisa errada por impulso, fazer por pressão, sabe? Faz isso. Para pensar. E pensar é, eu vou buscar conselhos com as pessoas que entendem dessa coisa que eu estou querendo fazer, eu não entendo dessa área. Se for carro, trocar de carro, procura alguém que entenda de automóvel, de compra, de venda, de mercado, né? Vai lá e busca conselhos. Mas o nosso problema é que nós somos orgulhosos demais para buscar conselho. Que o que ele vai pensar de mim? Se eu vou lá, eu vou me sentir menor porque eu estou buscando conselho. Meu amigo, nós precisamos um dos outros. Tem que ser honesto. Eu não tenho a pretensão de saber de tudo porque eu não sei. E você também não devia ter. Então, nas suas decisões, antes de decidir, busque conselhos. Mais uma vez, a sabedoria de Provérbios está cheio, que Deus abençoe. Na sabedoria dele está lá. Achei que o cara ia bater com a moto ali, passou igual um louco ali. Mas então, você precisa buscar conselhos, porque é os conselhos que vão te livrar da disciplina indesejável de Deus. Porque a partir do momento que você não pensar bem antes de agir, não pensar bem antes de fazer, e se você errar, a disciplina de Deus vai estar sobre você, porque Ele te ama, Ele quer te curar para o seu bem. Para o seu bem. Desafio. Desafio, às vezes, parece desaforo, mas não é, gente. A ideia de desafiar é que perdeu o fio. Aí você tem que afiar de novo, sabe? A ideia nessa manhã é Deus nos desafiando, me afiando de novo, para mim entender que é melhor do jeito que Ele está falando, né? Então, desafio é afiar-nos, é afiar você para a vida, para você desfrutar essa vida e não acabar com a sua vida, porque se continua do jeito que você está levando,
você vai acabar acabando com a sua vida, ao invés de fazer dela uma bênção para as pessoas ao seu redor e desfrutar a vida boa que Deus nos dá. Deus não nos criou para miséria, para tristeza. Deus nos criou para ser felizes e para desfrutar a vida boa nessa terra, né? 1 Pedro, capítulo 3, e verso 12, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Que palavra abençoadíssima, não é? É tão abençoada que eu memorizei, eu fiz questão de memorizar, para a minha vida, porque eu preciso. Não é para te pregar, te ensinar na sua orelha. Estou aqui para isso. Estou aqui para ser instrumento de Deus, para abençoar a sua vida, meu irmão. Como você é instrumento de Deus para abençoar a minha vida, e eu recebo, meu irmão. Então o Senhor disse aqui que os olhos dele estão sobre os justos. Que sensação boa andar durante a semana e saber que os olhos de Deus estão sobre mim. Eu não estou só. E ele diz mais: e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Eu não tenho que enfrentar sozinho os meus problemas. Porque os ouvidos do Pai estão abertos às minhas súplicas. É só eu ficar de joelho e pedir. Tem que ajoelhar, irmão? Não, não tem que ajoelhar. Pode ficar sentado, em pé, deitado, não importa. Ajoelhar é algo bom. Jesus ajoelhou diante do Pai. Nós somos discípulos de Jesus, nós também ajoelhamos. Nós não somos tão orgulhosos a tal ponto, não é verdade? Aliás, Ele é o soberano e nós nada somos. Só somos o que Ele nos permite ser. Então, os ouvidos dele estão abertos à nossa súplica. Mas o rosto do Senhor, Ele está contra aqueles que praticam os males. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte nessa manhã, por favor, não faz mal, não pratica males, não faça coisa errada, porque o seu Criador, aquele que quer te tratar como filho, Ele vai disciplinar você. Receba a palavra do Senhor. Fiquemos em pé, igreja, e os nossos cantores vão nos dirigir em louvor ao nosso Deus.